Ainda de pé, gostaria de convidar o irmão William que nos levasse a Deus em oração. Amém. Podemos sentar, irmãos? Gostaria de estar convidando os irmãos para estar abrindo nossas Bíblias para a leitura da passagem da Palavra de Deus que se encontra em Efésios. Vamos para Efésios, capítulo 2. Leamos até o versículo 10. Amém? Amém. E assim está a palavra de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, estes os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, amados irmãos, dando ênfase no versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 10 também: porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus nos preparou obras para que nós andássemos nela cada dia e a cada momento. Amém? Abrindo o quadro de especiais, gostaria de estar convidando Nicole, que está trazendo um hino para os amados irmãos.
usando para a sua obra. Também gostaria de estar convidando a pequena Priscila, que nos está trazendo o hino também, aos amados irmãos. Amém, amados irmãos. Dando continuidade ao quadro de especiais, gostaria de estar convidando o mestre, que nos dará uma leitura da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Estarei trazendo um texto. Se encontra em Romanos, capítulo 3. Versos 23 e 24. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. O pequeno, grande mestre está ficando grande. Dando continuidade com o quadro de especiais, gostaria de estar convidando o irmão Francisco Rosa, que nos está trazendo um cântico de louvor. Boa noite, irmãos. E no bendito Cordeiro, seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
amados irmãos, e dando continuidade com quadros especiais, gostaria de estar deixando um versículo para os amados irmãos que se encontram em Mateus. Capítulo 16, verso 5. 6 em diante. E está dito assim na palavra de Deus: E passando seus discípulos para o outro lado, tinha-se esquecido de trazer o pão. E Jesus disse-lhe: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrogavam-se entre si, dizendo: E por que não trouxeram o pão? E Jesus, percebendo isto, disse: Por que arrogais este vós, homens de pequena fé, sobre o não teres trazido o pão? Não compreendeste ainda, nem vos lembrais de Cristo, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 400 levastes, nem dos 7 pães para 4.000, e nem dos 4 cestos levaste? Como não compreendestes, a não vos farei a respeito do pão, mas que vos guardais o fermento dos fariseus e saduceus. Então compreendes que não disseram que se guardem o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então aqui nosso Senhor Jesus Cristo nos traz uma exortação de fé e que nós guardemos essa doutrina. Amém, irmãos? Dando continuidade com quadros especiais, gostaria de estar convidando o irmão Ricardo para estar trazendo um pouco falando um pouco sobre as missões desta semana. Boa noite, irmão. Estivemos em mais uma viagem missionária ontem à noite, juntamente com o irmão Neto, o irmão Iago e o irmão Renan, na cidade de Juazeirinho, onde, graças a Deus, fomos bem recepcionados, como sempre, né? Pelo irmão Marcial e família, o irmão Marco e seus filhos, né? E graças a Deus, deixamos lá mensagem, né? Mensagem da palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o único suficiente Salvador, e que temos um único propósito de cada culto sermos guiados pelo nosso Salvador Jesus Cristo, né? Cada mensagem deixada lá, com muita fé, com muita esperança que aquela obra se desenvolva através do irmão Marcial e família, e a pregação do irmão Neto muito importante para que cada um de nós se fortalecemos cada vez mais na palavra de Deus, que a igreja possa dia a dia
estar firme, constante na palavra do nosso Salvador Jesus Cristo, para sempre dar o exemplo, né? Cada um de nós dá o exemplo para o nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade e que possamos, cada um de nós, quando tivermos oportunidade, irmos, né? Para unicamente cultuar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja abençoando o irmão e que o mandado lá de Marcos 16:15, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, seja cumprido. Amém, irmãos? Dando continuidade com quartos especiais, gostaria de estar convidando a União Feminina. Amém. Que Deus esteja abençoando a vida de cada uma das irmãs. Dando continuidade com quadros especiais, gostaria de estar aí convidando o irmão o Severino, irmão Nenê Alves, que nos está trazendo um breve relato de como anda a saúde do seu filho Lucas. Boa noite, amados irmãos. Quero desde já agradecer a todos os irmãos que estão orando pela saúde de meu filho, né? Porque ele esteve muito mal durante esse período, não só por causa da perna, né? Mas sim por causa de outros problemas que aconteceram, que eu já falei aqui, né? Aos que não estavam aqui, ele teve um problema de pulmão. No dia que eu falei aqui, os que não estavam não ouviram.
mas ele teve problema no pulmão e graças a Deus desse problema aí ele já se recuperou. E está muito bem de saúde, graças a Deus. Clinicamente ele está muito bem e os médicos falaram que ele está pronto para a cirurgia. Então está aqui o relato aqui, o nome dele na lista dos que vão ser cirurgiados amanhã. E ele está aqui na 5ª pessoa. Ele é o 5º que vai ser cirurgiado amanhã. A cirurgia dele sai amanhã, com fé em Deus. Vamos orar a Deus que não ocorra nenhum problema, nenhum atrapalho, né? Assim, nenhuma urgência na frente dele, para que essa cirurgia saia amanhã, porque ele está muito ansioso. Teve que tomar calmante para ver se dormia, relaxava, né? Porque ele está muito ansioso. De fato, 15 dias, né? Só deitado numa cama de hospital é muito doloroso, né? Então eu peço aos irmãos que orem para que a cirurgia ocorra tudo bem e que quando for mais ou menos, acho que quarta-feira ele está em casa. E que Deus abençoe e desde já eu agradeço. Eu me apego a esse salmo, né, que é o salmo que está na batalha, na minha cabeça desde que a gente começou essa batalha, nessa cirurgia de Lucas. E diz assim, Salmo 40, versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Que Deus possa ouvir e atender o clamor de cada um dos irmãos que tenham passado por dificuldades. Eu tenho passado por grandes dificuldades durante de setembro para cá, tenho passado por grandes provas e muitas dificuldades no meio da minha família, e eu confio em Deus que isso tudo vai passar. Eu espero em Deus que orem por ele, para que também Deus regenere o coração dele, para que ele venha aceitar o Senhor Jesus como Salvador, porque ele já ouviu a palavra e ele sabe, né, porque ele ouviu bastante. Eu espero que ele amoleça o coração e entenda que só Jesus é o Salvador. Então, tanto por ele como por Mateus, que também tem coração duro. Mas que Deus abençoe. Obrigado, irmãos, por tudo e que continue orando para que a cirurgia amanhã seja um sucesso. Amém, irmãos? Que Deus esteja abençoando como um todo a família do irmão Neném Severino Alves. E que também estejamos orando por seu filho Lucas em modo especial, e como também por todas as obras da igreja, obras missionárias, para que possa vir alcançar outras pessoas a crer em Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Amém, irmãos? Finalizando essa parte do culto, gostaria de estar convidando o irmão Severino Rosa, que nos está trazendo um hino congregacional. Francisco Rosa, é tanto Neném, Neto, os dois parecidos. E peço aos novos irmãos que fiquem de pé e está dando a oportunidade de quem trouxe seus dias de oferta dirigir-se ao ofertório. Amém? Amém. 449, ousados proclamai. Louvemos ao nosso Santíssimo Deus. Amém, irmãos? Amém. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que para salvar rebeldes seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, o amor e
vós, obreiros de Jesus. Eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencê-la ao seu poder, se firmes persistirmos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor, até raiar o alvor, por Cristo Rei no seu lutai. A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno e imenso amor, as trevas combatendo, o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, o amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor, até raiar o alvor, por Cristo e Rei no seu lutai. Amém, meus irmãos. Deus esteja abençoando a vida do irmão Francisco Rosa, agora sim. Não sei por que eu tanto me atrapalho com o nome dos dois. Vai ver, é o carinho mesmo que eu tenho pelos dois, mas que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de estar convidando o irmão Samuel para nos levar a Deus em oração. Oremos. Obrigado, Jesus, por mais um dia que estamos proporcionando aqui no teu tempo para te cultuar e te adorar. Abençoa a mensagem, logo mais que possa estar entrando nos nossos corações, nas nossas vezes e nas nossas vidas. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, amados irmãos. E eu gostaria de estar convidando o pastor Anísio, que nos está trazendo a mensagem da noite, que possamos estar colocando ela em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, no nosso dia a dia. Boa noite, amados irmãos e amigos. Rogamos a Deus que esteja abençoando as nossas vidas, suprindo as nossas necessidades para a honra e glória de Deus, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas levantados, que possam estarem sendo razão do suprir a necessidade da casa de Deus e da obra do nosso bom Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos que têm sido fiéis, constantes e abundantes também nesse importante ato de devolver ao Senhor aquela parte que nos foi confiada exatamente para isso. Amém? Também agradecer a Deus, pelo bom relatório do trabalho missionário que tivemos ontem, das atividades em Juazeirinho. Também pela melhora de saúde do Lucas, que Deus esteja abençoando a sua vida, principalmente no que diz respeito à salvação da sua alma. Estejamos orando por isso, para a honra e glória de Deus. O pessoal de Beck todos estão bem, graças a Deus. Acho que o isolamento termina amanhã, não é isso, Neto? A irmã Regiane também está bem, que Deus esteja abençoando. E devemos orar,
a Deus que Deus esteja suprindo e abençoando a todo o seu povo com saúde e principalmente com saúde espiritual para servir a Cristo com a sua vida e com todos os seus bens. Amém? Eu peço aos irmãos que estejam orando pela igreja, pelas congregações, que Deus esteja abençoando cada uma delas para a honra e glória de Cristo. Amém? Feitas essas considerações, eu peço que possamos abrir as nossas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Filipenses, onde iremos ler e meditar sobre o texto do capítulo 2, do seu versículo 12 até ao 18. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 18. Nós estamos estudando verso a verso essa carta de Paulo e com certeza seremos abundantemente edificados, porque o estudo expositivo da palavra de Deus é o melhor meio de edificação do povo e também o melhor meio de conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, que Deus nos capacite a o assim fazermos com esta epístola e no tempo apropriado de Deus em outras, como já o fizemos. Amém? Leamos então a palavra santa do nosso Deus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém? Amados, que Deus aplique o texto que nós acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. E passemos agora à exposição do mesmo para a honra e glória de Deus. Versículo 12 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Amados irmãos, obediência. O apóstolo Paulo foi usado por Deus como membro de uma igreja bíblica, portanto batista, para com esta autoridade ganhar pessoas para Cristo em Filipos, e estas pessoas foram organizadas por meio do batismo bíblico em igreja de Cristo, em corpo de Cristo nesta cidade. E Paulo, ao escrever esta epístola, chegando a este versículo, ele se dirige a estes amados irmãos, dando a eles a honradez de serem obedientes, à sua liderança pastoral, não só quando ele estava presente, mas principalmente quando estava ausente, que era o caso, o momento no qual ele estava escrevendo a epístola.
Amados irmãos, obediência é algo que deve ser característica do povo de Deus. Eu devo ser caracterizado como obediente, você deve ser caracterizado como obediente. Nós não podemos viver translocadamente fazendo aquilo que não nos é recomendado, autorizado, aprovado por Deus, dentro da sua perfeita vontade. Amados, nós devemos lembrar que nós, enquanto adultos, somos líderes de uma família, e que os que ainda são jovens no futuro também terão a sua família para liderar. E como podemos liderar sem sermos exemplos? Como eu posso liderar sendo eu um mau exemplo? Como você pode liderar sendo você um mau exemplo no que diz respeito à obediência? Eu falo muito com o meu filho Samuel sobre a importância da percepção da hierarquia. É necessário entender que a nossa sociedade ela é organizada de forma de hierarquia. A família, ou na família tem uma hierarquia. A família, ela está tutelada debaixo da seguinte hierarquia. Primeiro Deus Pai, Cristo, o esposo, a esposa, quando tem filhos. Então, a palavra de Deus diz que Deus é cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Quando você inverte essa ordem, a coisa desanda completamente, porque está fora do padrão de Deus. E nós precisamos trabalhar conjuntamente para imprimir tal modelo de forma obediente, para que não sejamos nós promotores de rebelião. Quando nós não educamos da maneira bíblica, porque nós não nos portamos da maneira bíblica, nós geramos rebeldes. A obediência, irmãos, é algo que aponta a operação da nossa salvação. Nós não somos salvos processualmente, nós não somos salvos por um processo, nós somos salvos por um ato único. Mas foi lido pelo irmão Daniel em Efésios capítulo 2, versículo 10, que Deus preparou obras para que nós andássemos nelas. Quando nós estamos obedientemente andando naquelas obras que Deus preparou, nós estamos operando a nossa salvação em temor e tremor. Nós tememos ao Senhor. Nós não temos medo de Deus. O texto não fala de você ter medo de Deus, mas o texto fala de você ter temor a Deus e obedecê-lo prazerosamente, porque Ele é seu Deus, porque Ele é seu dono, porque Ele é seu rei, porque Ele é o seu único e todo eficiente Salvador, que lhe salvou de uma vez para sempre. Amados, a obediência é necessária. É preciso que nós aprendamos isso. É necessário, se você tem um chefe, aprenda a obedecer seu chefe. Se você faz parte de uma família e você não é o cabeça da família, aprenda a obedecer. Se você faz parte da igreja de Cristo, aprenda a obedecer. É fundamental a obediência para a glorificação do nome de Deus. O versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Meus amados irmãos, é Deus que opera em nós quando nós acertamos. Quando nós estamos dentro da perfeita vontade de Deus.
O texto de Romanos capítulo 12, ele deve ser colocado aqui neste lugar para que nós possamos nos fortalecer em relação à vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não sede conformados com este mundo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é o quê? Perfeita. Quando a vontade de Deus ela é feita em sua vida, ela é perfeita. Porque a vontade de Deus é perfeita em todas as circunstâncias. Não importa as circunstâncias, a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus ela é perfeita, não importa o que aconteça com você ou o que deixe de acontecer. Se está dentro da vontade de Deus, é perfeita. Então a vontade de Deus, ela por si só, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos cá para a palavra de Deus, Deus é o que opera em vós, Deus que opera em você, tanto o querer como o fazer, como efetuar, segundo a sua boa vontade, segundo a vontade de Deus. Muitas vezes a nossa carne, ela quer nos afastar da boa vontade de Deus. A nossa carne ela é vendida ao pecado, a nossa carne é vendida à morte, a nossa carne ela fomenta e fermenta todo o pecado. E a nossa carne nunca nos direcionará à vontade de Deus, porque a carne milita contra o Espírito, a carne é inimiga da boa vontade de Deus. Mas nós devemos estar sempre nos colocando perante o Senhor de forma a obedecê-lo, porque quando assim o fazemos, nós iremos agradá-lo. Isso é bom, isso é agradável ao Senhor, para a glorificação do nome do Senhor. Não é o nome da igreja, não é o seu nome, não é o nome do pastor, é o nome do Senhor. A nossa boa maneira de viver agrada a Deus e nós devemos zelar por isso, sendo obedientes ao Senhor e a todos aqueles que o Senhor nos coloca como servos ou como liderados. Eu sou liderado por aí, então eu estou ali para glorificar o Senhor com o coração em paz, sabendo que a pessoa mais importante a ser agradada é o Senhor. Amém? Seguindo o texto, o versículo 14 diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Como é que nós fazemos as coisas? Como nós fazemos as coisas? Como nós estamos cuidando da nossa vida? Como nós estamos cuidando daquilo que o Senhor nos deu? Como nós estamos procedendo? Nós somos reclamões, nós vivemos reclamando, nós vivemos murmurando, ou nós vivemos agradecidos? Irmãos, como somos nós muitas vezes mal agradecidos? Quantas vezes nós não agradecemos a Deus? Quantas vezes nós damos as costas de forma mal criada para Deus? A palavra de Deus diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Você tem algo a fazer, faça com contentamento. Caracterize a sua vida pelo contentamento e não pela murmuração. Há pessoas que gostam de reclamar da comida. Reclama se tem, reclama quando não tem. Quando não tem, às vezes bota mau gosto. Aliás, quando tem, às vezes bota malquerência ou mal querer por causa de um
tempero ou outro. Mas, irmãos, Deus não supre as nossas necessidades ao nosso gosto, mas assim pelo crivo daquilo que nós precisamos. Não é assim, Deus não vai te dar o que tu quer, Deus vai te dar o que tu necessita. Então aprenda a agradecer. Aprenda a agradecer. Às vezes se desenvolve um hábito do esposo murmurar da mulher, reclamar da mulher. Isso não é algo novo, não é algo novo. Lembrem-se de Adão, e Adão disse à mulher que tu me deste. Quando Adão reclamava da mulher, ele reclamava também de Deus. Então o homem muitas vezes reclama da mulher, a mulher reclama do homem. Não viu? É uma frase bem popular: todo homem calça 40, não é? Todo homem calça 40. Todo homem calça 40. Eu não sei quanto é que calça toda mulher, mas nós precisamos entender que esse tipo de cultura não agrada ao Senhor. Esse tipo de cultura não deve fazer parte da nossa vida. Nós não devemos reclamar: ô Senhor, essa casa. Você já parou para pensar que às vezes nós reclamamos da nossa casa? Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Houve uma época aqui na igreja que ninguém reclamava de carro. Ninguém tinha. Não é verdade? Ninguém tinha. Depois Daniel se converteu e chegou aqui num carro. Aí um amigo dele disse: eita, o pastor vai tomar teu carro. Lembra? Aí o bom de tudo foi que meses depois o irmão trocou por um carrão. O carrinho dele era um carrinho pequenininho. Aí o cara disse: eita, neném, o pastor vai tomar teu carro. Vai. Era, aí depois comprou um outro carro. Comprou um carro zero. E eu nem tomei outro, rapaz. Rapaz. Certo? Então vocês vejam como são as coisas. Ninguém tinha. Certo? Ninguém tinha. Eu sou de uma época que no meio Batista Bíblico aqui da Paraíba, nós estávamos começando os trabalhos e como todos nós, graças a Deus, uma coisa eu estava pensando: graças a Deus, a nossa igreja ela é composta de pessoas pobres, graças a Deus. Só que nós éramos mais pobres ainda e nós fomos fazer um retiro em Campina Grande. Rapaz, e nós tivemos uma grande confusão lá, porque um camarada pegou o transporte só tinha um transporte, então todos os que estavam acampados ali só tinha um transporte, e o irmão pegou o transporte e foi fazer não sei o que e arranhou o transporte que tinha lá, uma bicicleta, e o camarada tinha muito ciúme da sua bicicleta, e quando se descobriu isso, foi um furdunço lá. A coisa foi feita. Para vocês terem uma ideia. Mas esse é meu carro. Graças a Deus eu tenho um carro, amém? Graças a Deus eu tenho saúde para vir a pé para a igreja também. Eu lembro-me quando eu estava Rebeca na Cacunda e vinha de lá até para cá, às vezes chegava suado aqui, mas era muito bom. Eu lembro de uma vez, nós fomos fazer uma parada técnica lá na casa da irmã Giovanni, e Suzana, um médico que disse: você, para melhorar a sua visão, você vai ter de usar uma lente. E era uma quarta-feira e choveu. E o Neto não morava naquela rua ainda, o Neto morava lá, naquela antiga casinha que nós fizemos um culto, um dos primeiros cultos na igreja na rua foi por ali, né? E ali naquela área que Neto mora hoje não havia acalçamento. E quando a gente passou por ali, a lente de Suzana fez pluf, e para achar essa lente na lama. Sim, outra coisa, não tinha celular com lanterna, né? Certo? Mas graças a Deus eu não sei como se achou a lente, certo? Então, irmãos, Deus, Ele é bom e nós precisamos agradecer a Deus, amém? Deus é bom e nós devemos agradecer a Deus, amém? Se nós fôssemos contar as dificuldades que esse grupo de pessoas e aqueles outros que estão em casa já passaram aqui, se nós tivéssemos escritos os atos de oração dessa igreja,
nós teríamos tanta coisa escrito a respeito das orações que Deus tem atendido. Irmãos, Deus é bom. Nós temos sempre o que agradecer. Nós temos sempre o que agradecer, não importa o que estejamos passando, mas nós devemos agradecer. Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Seria agradecido. Agradeça a Deus. O versículo 15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Meus amados irmãos, nós somos astros no mundo, devemos resplandecer a sua luz. Cristo diz do seu povo que o seu povo é sal da terra e luz do mundo. Então nós devemos, mas talvez eu sou pecador. Não, eu também sou, e daí? Mas nós somos de novo gerados, irmãos. Foi implantado em nós por Deus uma nova natureza capaz de glorificá-lo. Nós devemos nos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Em verdadeira justiça e santidade. Mas vamos olhar algumas coisas aqui. Para que sejais irrepreensíveis. Há muitas pessoas que pensam que ser irrepreensível é nunca errar. Irrepreensível é aquele que corrige o erro antes de ser reclamado. Corrige o erro antes de ser reclamado. Vamos dizer que Susana sai de casa e Samuel não tem ainda tomado café. E quando ele vai lá tomar o café, ele suja a mesa. E agora? Como é que Samuel vai fazer para não ser tido como repreensível? Ele vai limpar a mesa, corrigir tudo, e quando Susana chegar, ele diz: olha, minha, caiu aqui o café, mas eu já limpei, está tudo ok. Em vez de uma repreensão, ele vai levar o quê? Um elogio. Então, como ser irrepreensível? Corrija o seu erro antes de ser repreendido. Amém? Irrepreensíveis, sinceros, irmãos, sejamos sinceros uns para com os outros, em nossas relações. Sejamos sinceros em nossas relações. Sejamos sinceros em nossas relações. Não, por que você vai ser insincero? Eu vou dar um exemplo, o Ramirinho. Posso, Ramirinho? Eu era diretor da escola e Ramirinho era pequenininho, era Ramirinho mesmo, agora era Ramirão. E Ramirinho tinha uma amizade muito forte com um menino muito bom também. Eu não vou dizer o nome do menino, porque ele não é da igreja. E eles sempre estavam juntos, eles gostavam de jogar bola. Mas uma vez lá, ele jogando, eu não sei se era bola ou se era pedra, eu estou lá na minha sala, chega, não sei se foi André ou se foi João, chegou com o Donado e disse: o que é que aconteceu? E um olhou para o outro olhou para um, e ficaram assim, meio ali, cabulados, sem saber o que dizer, até depois que disseram. E não aconteceu nada do medo que eles chegaram lá. Agora, se eles fossem mentir, aí era ligar para a mãe, para vir aqui, vamos conversar. Então, a sinceridade, irmãos, ela deve ser operada continuamente na nossa vida. Não tem para que ser mentiroso, não tem para que ser covarde, não combina com crente. Sabe por quê? Porque Jesus viu o que o nosso amigo fez embaixo da figueira. Sabem de que eu estou falando? Natanael. O homem estava embaixo da figueira fazendo o quê? Eu não sei. Eu ainda penso que quando chegar no céu eu vou perguntar: meu amigo, me diz aí o que tu estava fazendo embaixo daquela... Não sei se ele vai dizer. Eu sei que quando Cristo disse que viu, que sabia, o coração do homem se quebrou. Deus, está bem. Um caso interessante que aconteceu com um camarada chamado
Marcos Freire. Esse camarada se converteu e começou a frequentar a igreja. E ele era tão viciado em ir para a igreja, irmãos, que até os cultos da mulher ele ia. Um adolescente, talvez assim como o Renan, forte, animado, e a irmã foi expulsar ele do culto da mulher. Disse: você pode ir para o culto da mulher. Aí disse: mas já que eu estou aqui, deixa eu ficar só hoje, né? Deixa eu ficar só hoje. Bom, só que esse irmão tinha um probleminha. Ele estava lutando contra o fumo. Ele queria deixar de fumar, certo? E essa bendita irmã que tocou ele da igreja tinha tido um encontro de mocidades, e ele ficou muito tempo conversando com uma jovem, com a qual veio até no futuro namorar e posteriormente casar. E ele tinha ido na padaria, e nesse processo de ir e vir, ele acendeu um cigarrinho e vinha fumando. Bom, aí foi lá na igreja. Quando ele chegou na igreja, a irmã disse: olá, irmão, tudo bom? Eu vi, viu? Eu vi. Só que ela estava se referindo a quê? Ao ato dele estar conversando com a irmã. E não tem esse povo na igreja que é meio casamenteiro, né? Certo? Que gosta de fazer assim, juntar as peças, né? Ela queria juntar as peças, mas quando ela disse que tinha visto umas 3 vezes, aí ele chegou para isso: mano, eu estou lutando contra o cigarro, certo? E eu sei que a senhora está dizendo que viu, olhe por mim, eu quero deixar isso. Também depois disso ele nunca mais fumou. Aí a irmã deu uma risada: não, mas não foi isso que eu vi, não. Eu vi você conversando com fulano, assim. Então, irmãos, a sinceridade é algo que deve ser exercitado por nós para a honra e glória de Deus. Afinal de contas, mesmo aquela irmã não tendo visto, o Senhor tinha visto. O Senhor vê todas as coisas. A nossa vida, ela é transparente perante o Senhor. Eu vi uma pregação há cerca de 20 e poucos anos atrás. Se eu tenho uma filha com 19 anos, tenho entre namoro e... não vou dizer, a Suzana ficar aqui falando, eu não vou dizer, mas mais de 20 anos também. Essa pregação eu vi cerca de 28 anos atrás. E o camarada disse: olha, não adianta você mentir para advogado, senão ele não lhe defende bem. Não adianta você mentir para médico, senão ele não vai dar o remédio certo. Bom, e para Deus é que você não deve mentir mesmo, porque Deus viu. Amados irmãos, devemos sim exercermos a sinceridade de filhos de Deus, porque nós somos inculpáveis. Não tem como ser imputada culpa ao crente, amém? Nós somos inculpáveis. O mundano vai dizer isso, vai dizer aquilo outro, vai dizer não sei o quê, vai dizer não sei o quê. Essas culpas não nos atingem, porque todas as nossas culpas foram impostas a Cristo e todas elas foram pagas. Isso implica dizer que nós não sejamos merecedores da culpa, mas a culpa já foi paga sobre Cristo. Aí ele diz: no meio de uma geração corrompida e perversa, a geração que convive conosco, ela é corrompida. Vocês tem algumas coisas de pessoas que se dizem crentes que realmente me deixa com o queixo caído. E olha que o meu queixo já caiu 2 vezes, né? Ontem lá na casa de volta nós estávamos recordando algumas coisas da nossa época de jovens, né? E dentre essas coisas veio um dia que volta teve um pesadelo com um quadro de luz que tinha incendiado, e saiu correndo. Foi preciso eu pegar e segurar o camarada. Não, mas está incendiando tudo. Não está não, rapaz, até tornar do pesadelo.
Aí ele disse: lembra do dia que teu queixo caiu? O meu queixo caiu mesmo. Eu para quê? Essa parte aqui, ó, caiu aqui, ficou colado aqui, certo? Eu acho que é uma coisa bem feia isso, tá entendendo? Nós estávamos falando sobre algumas coisas a respeito da nossa juventude, e aí veio esse negócio do queixo. Então meu queixo fica caído, não literalmente como caiu, quando eu vejo os que dizem: mas rapaz, o mundo vai se acabar porque as pessoas estão ruins demais. Olha Paulo aqui, no primeiro século: inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. O mundo vai ser sempre corrompido e sempre perverso, ok? Não tem como você mudar isso. Agora, você não pode ser pego batendo palmas para... Eu costumo dizer: nós não impediremos o anticristo de reinar, mas nós não seremos arrebatados deixando escorrer da nossa mão o pau da bandeira do anticristo, né? Você está lá no comício do anticristo, não é assim? Do mesmo jeito que você sabe que o mundo é podre, mas você não pode bater palmas para o mundo podre, certo? É isso que o texto está dizendo. O mundo é corrompido, o mundo é perverso, mas você é luz, amém? O mundo é corrompido completamente, mas você é o sal. Você é o sal. Entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Você está aqui, mas você não é treva, você é luz. O mundo jaz no maligno, o mundo está preso a Satanás, mas você é a luz do mundo. Você é o astro que clareia esse mundo para a honra e glória de Deus. Bom, versículo 16 diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Reter a palavra da vida, reter a Bíblia. Reter a Bíblia. Reter a Bíblia. Um dia desse eu estava conversando com alguém da zona rural e a pessoa disse: rapaz, não adianta fazer um açude aqui, porque a água vai embora, ou seja, a terra não retém a água. Tem lugar que você faz um açude e a água vai e fica lá acumulada e passa muito tempo. Isso aqui a gente faz tem esse aqui que a gente já fez, a água ele enche, mas logo vai tudo. O açude não retém a água. Bom, agora vamos olhar um pouco para reter. O que é reter? Reter é fazer uma barreira de proteção. Reter é colocar algo dentro de um recipiente. Mas, por exemplo, aqui nós temos esse copo retendo essa água. Está vendo aqui? O copo está retendo a água, mas se o copo estiver sem água, ele não está retendo água. Para você reter a palavra de Deus, você deve ter ela dentro de você. O copo está retendo água porque eu coloquei água dentro do mesmo, certo? Eu vou dar um jeito de tirar, né? Pronto, agora ele não está retendo mais água. Agora, você só vai reter a palavra de Deus, irmão, se você estudar a palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, se você ter contato com a palavra de Deus. Você precisa ter familiaridade com a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você a absorva e você fique cheio da palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer, retendo a palavra da vida. Porque Paulo diz aos irmãos: para que no dia de Cristo possa gloriar, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Ou seja, esse texto é interessante. A salvação ninguém perde, ninguém vai perder salvação, mas lá no dia de Cristo você vai ser galardoado ou não. E se você não for galardoado, quem vai ficar envergonhado
sou eu. Está entendendo o que Paulo está ensinando aqui? Que aqueles irmãos comparecendo bem no tribunal de Cristo, no dia de Cristo, Paulo não vai ser envergonhado. Porque o trabalho do pastor não é salvar vidas, o trabalho do pastor é edificar vidas, amém? Então, quando os crentes são cheios da palavra de Deus, o pastor não está sendo envergonhado. Mas quando o camarada diz, vamos abrir aí a Bíblia em Apocalipse, o camarada vai lá em Gênesis, aí o pastor está envergonhado. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, o camarada abre lá em Apocalipse. Ou então o camarada diz, vamos abrir a Bíblia aí no Evangelho de João, é no Velho ou no Novo. Ou então, Salmos é antes de Atos ou depois de Romanos? Afinal de contas, Salmos é antes de Atos ou depois de Romanos? É antes, né? É antes, certo? Não era pegadinha não, depois eu tentei fazer, mas não era a intenção não, certo? Então veja bem, irmãos, retenha a palavra de Deus para que eu possa me gloriar e não ter corrido em vão nem trabalhado em vão. Aí ele diz no versículo 17: ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Amados irmãos, o trabalho pastoral é algo que deve ser feito com alegria. O trabalho pastoral deve ser feito com alegria. Eu tenho uns pensamentos que contradiz o pensamento de muita gente. Não é um peso pastorear a igreja. Eu nunca achei um fardo pesado pastorear. Eu nunca achei ruim pastorear. Eu sempre acho muito bom pastorear. Por exemplo, as pessoas, ainda hoje eu encontro pessoas, mas rapaz, como é que tu trabalhava com alunos? Aluno é ruim, aluno dá muito trabalho. Para mim não é assim. Eu não entendo assim. Se você se predispõe a fazer um trabalho, faça o trabalho com contentamento. Então é muito prazeroso para mim, é uma razão de muita alegria trabalhar em favor da vossa fé. É um motivo prazeroso trabalhar em favor do crescimento da Igreja de Cristo. Não é um fardo. Esta igreja, nem nenhuma das congregações nas quais esta igreja tem estabelecido, das quais nós pastoreamos, não me é um fardo, é um prazer, é uma alegria. É um prazer, é uma alegria. Eu me regozijo por tudo que Deus tem feito por meio da nossa vida e faria. Às vezes as pessoas dizem, mas rapaz, mas quando acontece isso, e não sei o que, e fulano, eu fazia tudo de novo, irmãos, sem problema nenhum. Se Judas traiu Jesus, quem sou eu para no transcurso do meu ministério não ter alguém que tenha tentado passar perto? Não é verdade? Se Paulo, que era Paulo, sofreu dos de dentro e dos de fora, não é problema. Não devemos travar a obra de Deus por coisas insignificantes. Devemos ir à frente, regozijando. Folgo e me regozijo com todos vós. É um prazer servir a Deus junto aos irmãos. É um prazer ser servo desta igreja. É um prazer ser servo de cada um dos amados irmãos. Afinal de contas, as pessoas muitas vezes pensam que pastorear é pregar. Pregar é a cereja do bolo. Pregar é algo maravilhoso. Às vezes eu tenho dificuldade de não pregar. Eu me sinto mal de não pregar. Eu gosto de pregar. Eu fui chamado para pregar. Pregar é a cereja do bolo.
eu me regozijo de servir a Deus junto aos irmãos e com os irmãos, ao lado dos irmãos. No versículo 18, para finalizarmos esta parte do capítulo 2 e darmos sequência no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, saindo do versículo 19, chegando até o 30, se for a vontade de Deus, eu quero então olhar para o versículo 18 juntamente com os irmãos e dizer-vos: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Sejamos, irmãos, uma igreja de alegria, não alegria fajuta, não de alegria promovida por hinos não espirituais, mas carnais, não alegria fajuta criada por uma atmosfera artificial, onde se troca o estudo da palavra por lazer ou coisas assim parecidas, mas sim uma alegria verdadeira, sendo esta alegria capitaneada pelo Senhor e por sua palavra, sendo esta alegria pela defesa da fé, sendo esta alegria pelo prazer de estarmos juntos, tendo comunhão com o nosso Salvador. Que estarmos aqui, irmãos, não seja um fardo. Poxa vida, eu tenho de ir para a igreja. Você deve vir para a igreja para ouvir e aprender a palavra de Deus, mas nós devemos fazermos isso juntos com alegria. Nós não devemos ter um aparato externo para que esta alegria ela venha tomar conta da nossa vida, mas que o nosso Senhor seja a causa da alegria. E o amor que o Senhor manda que tenhamos uns para com os outros seja o combustível, seja a energia de estarmos fazendo a obra do Senhor. Que o amor, que é o vínculo da perfeição, seja uma das motivações de estarmos juntos, porque a principal de todas é Jesus. A principal de todas é Jesus e a sua palavra. Tem a palavra de Deus, tem o Senhor, aí eu estou contente. Nós não precisamos de mais nada. Agora, precisamos estarmos revestidos do vínculo da perfeição, do vínculo da paz, estarmos cheios do amor de Deus e manifestarmos esse amor de Deus uns para com os outros. Amém? Que Deus assim nos ajude, que Deus nos faça regozijarmos e alegrarmos por estarmos servindo ao Senhor na mesma frente de batalha. E esta frente de batalha deve ser bem cuidada para que Cristo seja o grande vitorioso e a propagação do Evangelho Santo seja o calçar dos pés daqueles que fazem essa vitória. Amém e amém.